Olá, tudo bem? Agora iremos iniciar um tópico de extrema importância dentro da matemática básica, que é justamente os produtos notáveis. Por que o nome produtos notáveis? Nós vamos dizer que estamos tratando do cálculo algébrico e, ao tratar do cálculo algébrico, nós vamos ter uma recorrência muito grande de algumas expressões. E essas expressões é que nós daremos o nome de produtos notáveis. Então, quem são esses produtos notáveis, né? Nós vamos apresentar aqui os produtos que mais vão aparecer para nós durante o nosso desenvolvimento matemático. E é bom que a gente entenda desde o princípio como eles funcionam, porque em muitos momentos entender que aquilo que está sendo colocado é um produto notável pode nos dar garantias de que a gente está resolvendo um problema de forma mais tranquila, mais direta e mais simples. Porque às vezes o desenvolvimento completo acaba sendo muito mais trabalhoso. Então, a partir de agora, vamos começar a falar desses produtos. Quadrado da soma de dois números reais, a e b quaisquer. Então, nós temos aí que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Vamos fazer primeiro a demonstração algébrica. Então, como seria esse desenvolvimento? Nós temos que, pela definição de potenciação, a mais b ao quadrado, ele vai ser a mais b que multiplica a mais b. Então, nós temos que, aplicando a propriedade distributiva, eu vou fazer a vezes a e a vezes b. Depois, b vezes a e b vezes b. Colocando essa propriedade distributiva, então nós vamos ter que a vezes a é a ao quadrado. A vezes b seria ab. B vezes a, de novo, é ba ou ab, porque a ordem não vai importar. E depois b vezes b, b ao quadrado. Agora, nós temos termos semelhantes aqui. AB e AB são termos semelhantes, então eu posso agrupar. Então vai ficar a ao quadrado mais AB, 2AB, mais o b ao quadrado. Então eu chego que o meu a mais b ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois números reais, vai ser sempre o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa seria a minha demonstração algébrica. Nós também podemos fazer essa mesma demonstração partindo da construção gráfica. A mais b ao quadrado vai ser a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Pela construção gráfica ou demonstração gráfica, a gente tem um quadrado, e esse quadrado vai ter um tamanho A e um tamanho B, de modo que o seu tamanho total do quadrado cinza vai ser A mais B. Para eu construir a área desse quadrado, eu vou ter que fazer A mais B elevado ao quadrado. Só que aí, se eu recorro às partes dessa construção dessa área, eu tenho um A vezes A, que seria A ao quadrado, um B vezes B, que seria um B ao quadrado, e eu tenho duas áreas de valores A vezes B. Então, quando eu somo todas essas para poder chegar no resultado, eu vou ter que A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado vai ser igual à área total, ou seja, A mais B ao quadrado. Então, reescrevendo isso e trocando a ordem dos termos aqui, eu vou ter A mais B ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é o mesmo que a gente conseguiu chegar quando fez pela demonstração algébrica. Agora, a mesma coisa a gente pode fazer para o quadrado da diferença de dois números reais, a e b quaisquer. Então, eu tenho a menos b elevado ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Como eu chego nisso a partir da demonstração algébrica? Eu vou fazer
do mesmo modo como a gente fez para poder fazer o quadrado da soma. A menos B ao quadrado vai ser igual a A menos B vezes A menos B. De novo, eu vou aplicar a propriedade distributiva e vou chegar aqui A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Menos B vezes A menos AB de novo. E menos B vezes menos B mais B ao quadrado. Então, a gente vai chegar aqui em A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, quando eu faço o quadrado da diferença de dois números reais, A e B, eu vou ter o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É assim que a gente faz o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais, A e B. Se for para soma, eu vou ter o segundo termo aqui com o sinal de mais. Se for para diferença, eu vou ter o segundo termo aqui com o sinal de menos. Então, só relembrando, se eu tenho A mais B elevado ao quadrado, eu tenho quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, então eu tenho quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, fica muito parecido, mas o segundo termo ele altera de mais para menos. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o produto da soma pela diferença de dois números reais, A e B quaisquer. Então, como que ficaria isso? A gente vai dizer que A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Como seria a demonstração algébrica? Nós vamos dizer o seguinte, que A mais B vezes A menos B vai ser igual a vezes A, já aplicando a propriedade distributiva, A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Agora, quando eu faço B vezes A, vai dar BA, que é o mesmo que AB, positivo. E B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. Só que aí eu posso simplificar esses dois termos e vou chegar aqui, quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, basta eu fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fazendo isso, a gente chega no resultado que é o produto da soma pela diferença de dois números reais quaisquer. Agora a gente vai falar do cubo da soma de dois números reais, A e B quaisquer. Então eu tenho que A mais B ao cubo, ele vai ser igual a o cubo do primeiro, ou seja, A ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, ou seja, 3A quadrado B, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que seria 3AB quadrado, mais o cubo do segundo, que seria B ao cubo. Vamos à demonstração algébrica dessa situação. Então, de novo, a gente vai partir da regra de potenciação. A mais B elevado ao cubo, ele vai ser igual a A mais B, que multiplica A mais B elevado ao quadrado. Bom, mas aí a gente tem que A mais B ao cubo, então, vai ser igual a mais B, que multiplica, aqui a gente já conhece, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora eu aplico a propriedade distributiva mais uma vez. Então eu tenho que A mais B ao cubo vai ser igual a ao cubo mais duas vezes o A ao quadrado vezes o B, depois o A vezes o B ao quadrado vai ficar mais AB quadrado, aí a gente faz B vezes A ao quadrado vai ficar
a quadrado b mais 2 vezes o a, b ao quadrado, mais o b ao cubo. E aí, juntando os termos semelhantes, esse e esse e esse com esse, a gente vai encontrar que a mais b ao cubo nada mais é do que a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado b mais 3 vezes a b ao quadrado mais b ao cubo. Então, acabamos de fazer o cubo da soma de dois números a e b qualquer. Podemos também mostrar isso a partir de um desenvolvimento geométrico, ou seja, uma construção gráfica. Como é que seria? Para eu fazer um cubo, eu vou pegar um cubo que tem aresta a mais b. E aí a gente vai montar esse cubo a partir dos seus pedaços. Eu tenho um a ao cubo, que seria a primeira parte do meu desenho. Depois eu teria um a b quadrado. Depois um a quadrado b. Depois um a b quadrado. A b quadrado. Depois a b ao cubo. A quadrado b. E o b ao cubo. Se eu junto essas partes todas, eu chego justamente na montagem desse cubo perfeito, que seria a mais b elevado ao cubo, e daria o somatório dessas partes todas. Vamos fazer a mesma coisa agora para o cubo da diferença. Como ficaria o cubo da diferença? A menos b elevado ao cubo fica sendo a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo. Ou seja, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Podemos fazer a demonstração algébrica novamente, que seria a menos b elevado ao cubo igual a menos b, que multiplica a menos b ao quadrado. Como a gente já conhece o quadrado é a diferença de dois termos, então a gente pode dizer que a menos b ao cubo vai ser igual a menos b, que multiplica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora aplica a propriedade distributiva nos termos do segundo membro. Então vai ficar a vezes a quadrado, a ao cubo. A vezes menos 2ab vai ficar menos 2a quadrado b. Menos b, a vezes mais b quadrado vai ficar ab quadrado. Agora, menos b vezes a quadrado, menos a quadrado b. Depois, mais 2ab quadrado e, por fim, menos b ao cubo. Aí vamos juntar novamente esse daqui com esse e esse daqui com esse. Então, vai ficar aqui a menos b elevado ao cubo é igual ao cubo do primeiro menos 2 vezes o quadrado do primeiro, a gente vai juntar aquele ali, mais ab quadrado, mais 2ab quadrado, menos b ao cubo. E aí a gente vai chegar aqui a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo. Ou seja, o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Aí a gente tem o cubo da diferença de dois números reais. Agora a gente vai falar do produto de Steven, que nada mais é do que quando a gente tem a alternância de x mais a, x mais b. Como é que a gente faz o desenvolvimento disso? A demonstração é similar às outras que a gente já reproduziu aqui. Ou seja, a gente vai fazer a multiplicação usando a propriedade distributiva para chegar naquele resultado ali e depois colocar os termos de maneira mais bem escrita, vamos dizer assim.
Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes b vai ficar xb. A vezes x, ax. E depois, a vezes b, ab. E aí a gente vai fazer com que a escrita fique um pouco melhor. Como que a gente vai fazer essa escrita ficar um pouco melhor? Vamos colocar o x ao quadrado. Vamos colocar o x em evidência nesses dois termos que estão aqui. Então, colocando em evidência, próxima aula nossa, inclusive, será de fatoração, onde a gente vai aprender com mais rigor essa questão de colocar em evidência. Coloco o A e o B e depois coloco o AB. E aí a gente tem o nosso desenvolvimento do produto de Stevin. Esse aparece com um pouco menos de frequência. E os produtos de Waring. Quem são esses produtos? Eu tenho A ao cubo mais B ao cubo. Como que eu desenvolvo isso? Isso fica sendo A mais B, que multiplica A quadrado menos AB mais B quadrado. E o outro que seria A ao cubo menos B ao cubo. Que na verdade só é a alternância dos sinais aqui. Ó. Se a gente observar, a gente só vai mudar a posição desses sinais que estão em destaque. Vamos então à nossa demonstração algébrica. Como que ficaria? Primeiro, a gente sabe que A mais B elevado ao cubo, ele é nada mais nada menos de que fazermos o valor de o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Por outro lado, pela regra de potenciação, a gente sabe que A mais B ao cubo, ele nada mais nada menos é do que resolvermos A mais B, que multiplica A mais B ao quadrado. Ou seja, eu posso fazer com que A mais B, que multiplica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A ideia agora é igualar esses dois valores, ou seja, pegar essa equação 1 e igualar com a equação 2. Então, eu teria, de um lado, A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo igual a A mais B, que multiplica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, igualando essas duas, eu posso isolar o A ao cubo e o B ao cubo para poder fazer o desenvolvimento. Então, ao fazer isso, a gente vai ter a seguinte situação. Eu tenho A ao cubo mais B ao cubo igual a A mais B, que multiplica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Daí, os que foram para o outro lado vão ser menos 3A ao quadrado B menos 3AB ao quadrado. Então, agora, o que a gente vai fazer é colocar em evidência o A e o B para esses dois termos aqui. E aí, a gente vai ter que A ao cubo mais B ao cubo vai ser igual. Eu vou copiar A mais B, A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aí, vamos colocar em evidência menos 3AB e deixar como uma soma A mais B aqui. Daí, o que a gente vai fazer agora é fazer que
A ao cubo mais B ao cubo vai ser igual a mais B, que multiplica A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado, menos 3AB, porque eu coloquei agrupando o A mais B para poder resolver essa fatoração por agrupamento. E aí a gente chega aqui, A ao cubo mais B ao cubo vai ser igual, pela nossa resolução, a A mais B, que multiplica A quadrado, menos AB, estou agrupando esse com esse, mais B ao quadrado. Ou seja, conseguimos demonstrar o primeiro caso. O segundo caso acaba sendo da mesma forma, só que alterando os sinais, e aí fica a seu cargo, a seu critério, resolver essa segunda operação. No mais, queria agradecer a atenção de todos, desejar a vocês bons estudos e principalmente focar na resolução de diversos exercícios que estejam relacionados a esse assunto, porque, como eu disse, é um assunto que está muito em evidência em todos os vestibulares que você for fazer, tá bom? Bons estudos. Até a próxima.